Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que bom que nós estamos bem. Que bom que nós estamos aqui. E nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo chamado Sentimentos que Aprisionam. E hoje nós vamos falar a respeito da ansiedade, tolice dos homens. Já dizia Billy Graham, ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e da sua vontade para nós. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no capítulo 6 de Mateus, do versículo 31 ao versículo 34. Não andei, pois, inquieto, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas o gentil procura. De certo, o nosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Gostaria que também você me acompanhasse na carta aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecido diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Querido, com certeza, ao terminarmos a nossa ministração, eu creio que você vai estar capaz de entender, à luz da Bíblia Sagrada, a origem da ansiedade do ser humano. Você vai ser capaz de compreender, a partir das palavras de Jesus, que cultivar a ansiedade se constitui na grande tolice dos homens. Eu creio que se você será capaz de saber como que o apóstolo Paulo conseguiu vencer a ansiedade, mesmo sabendo que poderia morrer a qualquer momento. Quero que você entenda que o vocábulo ansiedade tem o seu sentido de perturbação, inquietação, sufocação, aperto, tormento. A ansiedade tem como consequência um estado de inquietação, que foi provocado pela antecipação de algo penoso ou ameaçador. Ela pode ser real ou imaginária. Dessa forma, é possível afirmar que a ansiedade é uma emoção democrática, pois ela alcança qualquer pessoa, independente da condição social, do sexo, da idade ou da religião que ela professa. A ansiedade, ela milita, ela guerreia contra a alegria, a segurança, o equilíbrio, a serenidade. Por isso, eu gostaria de te convidar a junto nós vermos a palavra de Jesus e as palavras de Paulo relacionado a esse tema, a ansiedade, para justamente, a partir desta palavra, nós extraímos conselhos práticos para aplicar nas nossas vidas. E com certeza, se nós assim o fizermos, nós vamos usufruir desta paz que excede todo entendimento, como diz o apóstolo Paulo, no capítulo 4, no versículo 7, da carta aos Filipenses. Amém? Queridos, para muitos, nos dias em que nós estamos vivendo, não é possível ter sucesso pessoal, sucesso profissional, sem competição, sem estresse, sem preocupação, sem desgaste. Para estes,
é necessário estar em um estado permanente de vigilância. Ou seja, para estes, não tem como não viver em um estado permanente de ansiedade. Ironicamente, quando essas pessoas são questionadas a respeito dos seus sonhos de consumo para o futuro, essas pessoas quase sempre se resumem em um só: viver de uma forma pacífica, em comunhão com Deus, junto com a família, os filhos, netos, admirando e interagindo com a natureza. Nós sabemos que muitas das pessoas que veem no imperativo de Jesus, dito em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 33, eles veem como uma utopia poética. Eles veem como uma fantasia poética. Mas quando essas pessoas chegam ao fim da vida, elas confessam uma intensa frustração, um profundo arrependimento, pois chegaram ao fim da vida, depois de ter lutado, acumulado aquilo que eles julgavam ser razoável para ter uma boa velhice. Eles perceberam que o seu corpo já somatizava tanta angústia que não haveria tempo e nem saúde suficiente para realizar aquilo que eles tanto sonharam, que eles projetaram para essa etapa da vida. Querido, mas afinal, qual é a origem da ansiedade humana? O que a Bíblia nos diz a respeito desse tema? Bem, a primeira causa da ansiedade é que o pecado deturpou o nosso olhar, perverteu o olhar do ser humano, perturbou o olhar da humanidade. A ansiedade, biblicamente falando, consiste no fato do homem enxergar a vida fora dos cuidados de Deus. A certeza da provisão de Deus no comer, no beber, no vestir. Deus suprir a necessidade diária desse homem, como acontece com os pássaros, com os lírios, deixou de ser algo natural para o homem em relação ao seu Criador. No dia que o homem decidiu desobedecer a Deus, seduzido pela possibilidade de conhecer o bem e o mal, este homem passou a viver em uma vertigem de queda, um desequilíbrio. O pecado instaurou na mente desse homem a necessidade de querer saber, entender o desconhecido, de gerir a sua própria história. Gênesis capítulo 3, versículos 7 e 8. O homem e a mulher fizeram para si aventais com folhas de figueira e se esconderam-se entre as árvores do jardim. Ou seja, a partir desse momento, o homem não sabia exatamente o que teria que enfrentar. Nesse momento, nasce a ansiedade, que em si mesmo não é pecado, mas é uma demonstração de falta de confiança nos cuidados de Deus, um sentimento de grande inquietação, apreensão frente ao desconhecido. Por isso nós sempre vamos ver na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, conselhos como esse do salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E neste momento, querido, eu quero compartilhar com você a respeito da ansiedade de Sara. Eu sei que você sabe que Deus tinha prometido a Abraão dar um filho para ele, porque a sua esposa era estéril. E nós sabemos, que Deus também tinha um desejo, de trazer à existência, por meio dessa descendência, o Salvador, o nosso amado Jesus Cristo. Bem, Deus fez essa promessa no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 7. Os anos foram se passando, Sara não se engravidou. Aí nós vamos ver agora, no capítulo 15, no versículo 3 e 4, Abraão falando com Deus, dizendo: olha, Deus, eu não tenho herdeiro, a minha herança vai ficar para Eleazar, o Damasceno. E aí Deus convida a Abraão: sai fora da tenda, fala para ele, olha para cima, conta as estrelas. E Abraão, com certeza, ele tentou contar as estrelas, mas era muito. E Deus falou para ele:
assim será a vossa descendência. Deus está reenviando uma promessa, reafirmando uma promessa, né? E agora, com certeza, Abraão volta para casa feliz da vida, compartilha com Sara, e Sara, no capítulo 16, né, ela tem pressa, parece. Ela quer ajudar a Deus. Ela vai dizer: olha, meu amor, né, existe uma lei humana, né, que diz justamente que quando uma senhora ela é infértil, ela não consegue gerar um filho, ela pode dar a sua serva, né, para que possa gerar um filho no seu lugar, né, e ela terá um filho pelo ventre dessa serva. E ela tinha uma serva chamada Agar, uma egípcia, né? E aí Abraão parece que prontamente concorda com a sugestão, né? E que é justamente uma lei chamada Lei do Levirato. E passa rapidinho, pouco tempo depois, a escrava deu à luz a um filho. Capítulo 16 de Gênesis, versículo 15. E esse menino se chama Ismael. Olha, nós podemos entender uma coisa. E o olhar de Abraão, o olhar de Sara, estava corrompido pelo pecado original. Ou seja, tanto Abraão quanto Sara, eles acreditavam que eles podiam conduzir, né, a sua própria história. Eles podiam fazer do jeito que eles queriam. Dessa maneira, né, entendendo assim, eles anteciparam-se ao cumprimento da promessa de Deus. Eles fizeram aquilo que parecia para eles certo, parecia ser correto. E quando nasce Ismael, né, e pelo fato deles não ter aguardado a manifestação, né, da promessa do Deus Todo-Poderoso, Abraão vai ter que viver longe desse seu filho. E com certeza toda a expectativa que ele poderia alimentar em relação a Ismael, ela morreu. Porque ele teve que, no Gênesis capítulo 21, vai dizer que quando Isaac nasce, há uma pequena perturbação, porque aos olhos de Sara, Ismael, quando olha para Isaac, ele sorri. E a interpretação de Sara é que Ismael estava zombando, estava sorrindo de Isaac. E agora ela pede justamente para que Abraão despedisse Agar e o seu filho Ismael. E agora, o que vai fazer justamente esse homem? Vai justamente, né, levar eles a uma altura do deserto e vai despedir eles. Diz isso no livro de Gênesis capítulo 1, no versículo 14. Queridos, depois de 3.000 anos, todas as nações árabes ainda se sente filho do rejeitado Ismael. Hoje nós sabemos que os árabes, descendentes de Ismael, e os judeus, descendentes de Isaac, têm um relacionamento marcado por tensão e conflitos. Nós podemos ver, né, a guerra aí dos judeus contra os árabes, dos árabes contra os judeus. A verdade é que a humanidade come o fruto da ansiedade de Abraão e de Sara. Querido, a ansiedade é a grande tolice do ser humano. Jesus mesmo disse que nesse mundo nós teríamos aflição. João capítulo 16, 33. E que cada dia traria consigo o seu próprio mal. Mateus 6, 34. E não existe nenhuma forma de evitar isso. O dia mal vai chegar. Contudo, Jesus também, ele nos disse que nós deveríamos ter bom ânimo. É João 16, 33. Pois ele estaria conosco até o fim do tempo. Mateus 28, 20. Então, por que nós temos que temer? Querido, se nós deixarmos que as palavras de Jesus criem vida em nós, chegaremos à simples conclusão de que cultivar a ansiedade é a grande loucura dos homens. É o grande engano dos homens. Sabe por que ansiedade
é a grande tolice dos homens? Porque mente alguma é capaz de sondar os planos de Deus. Uma única pergunta é capaz de colocar em xeque qualquer pretensão humana em relação ao futuro. Quem poderia dizer com certeza o que vai acontecer amanhã? Não sabe. Mas Tiago vai nos dizer, no capítulo 4, no versículo 13, a seguir. Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque e a, que é a vossa vida? E é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar de que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossa presunção. Toda glória tal como esta é maligna. Querido, nenhuma previsão do mercado financeiro ou uma previsão meteorológica, nem as muitas planificação orçamentária, né, seja ela política, nem os processos produtivos, nem a física quântica, nem a filosofia são capazes de adivinhar, de imaginar, de reter, de conter ou impedir o que Deus tem preparado para os dias da humanidade. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2:9, né, que são assim as coisas que os olhos não viu e que o ouvido não ouviu e não subiram no coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha, Jó vai dizer, olha, no capítulo 42, que nenhum dos pensamentos de Deus cairão por terra. Queridos, isso não significa afirmar que nós devemos viver de maneira displicente, dissoluta, sem qualquer planejamento, pois o texto bíblico também nos exorta a termos sabedoria, a sermos prudentes. Olha, Provérbios 13:4. A alma do preguiçoso deseja, coisa nenhuma alcança. Essa alma do diligente se farta. Querido, nós devemos estar cônscios, né, de que a nossa única e melhor saída é manter os nossos olhos fitos naquele que no seu devido tempo nos dá o alimento, como diz o salmista Davi no Salmo 145, no versículo 15. Os olhos de todos esperam em ti, e que lhe dás os seus mantimentos a seu tempo. Querido, sabe por que a ansiedade é uma grande tolice dos homens? É porque diante dos inimigos, reais ou imaginários, ao invés de forte, ansiedade nos torna frágeis. Quantas pessoas, querido, se permitem viver em processos neuróticos, deflagrados por complô conspiratórios reais ou imaginários durante toda a sua existência? Alimentar esta ansiedade com vista a extinguir, né, todo agente persecutório é tolice, pois ninguém consegue, sem prejuízo da sua saúde física ou da sua saúde emocional, manter uma vigilância constante em relação aos inimigos declarados ou inimigos anônimos. Preocupação consome a nossa energia, desgastando sem possibilidade de reposição dessas energias. Pedro, depois de muitas dúvidas, aprendeu a descansar e nos provoca a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós, como diz ali em Pedro 5, 1 Pedro 5:7. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver Paulo reinterpretando a ansiedade dentro de uma prisão fria. Querido, talvez seja difícil encontrar no texto bíblico alguém que fale tão profundamente sobre a ansiedade quanto ao apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Filipenses, ele estava preso, ele estava aguardando julgamento. Lembramos, querido,
que essa igreja, a igreja de Filipe, ela foi fundada quando o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, né, ele estava desejando ir para a Bitínia e o Espírito Santo de Deus o impediu. Né? Depois ele sentiu o desejo de ir para a Ásia e o Espírito Santo de Deus não o permitiu. Ele vai para Troade e ali em Troade ele tem uma visão e nesta visão aparece um varão dizendo para ele: passa pela Macedônia e nos ajuda. Ele passa a Macedônia e a primeira cidade é a cidade de Filipos. A cidade de Filipos nasce uma igreja agora, que é fruto de uma revelação divina. Com certeza agora o apóstolo Paulo vai escrever a essa igreja que ele fundou, aos seus irmãos, amigos filipenses, porque o apóstolo Paulo sabia que seria difícil para alguns desses irmãos continuarem acreditando que Deus ainda operava em sua vida, estando ele em uma prisão. O apóstolo Paulo, o homem para quem morrer era lucro, poderia ser captado a qualquer momento. Mas isso não impedia do apóstolo Paulo dizer aos filipenses: não andeis ansioso por coisa alguma. Filipenses 4:6. E no meio desse cenário, desse quadro de angústia que Paulo está vivendo, nos surge uma pergunta: como Paulo conseguiu vencer a ansiedade? Mesmo sabendo que ele poderia morrer a qualquer instante, mesmo sabendo que a razão da sua existência, Jesus Cristo, poderia não livrar de uma possível sentença de morte, sabe? É porque Paulo sabia o poder da oração. Logo após o apóstolo Paulo instruir os filipenses a não andar ansioso, o apóstolo Paulo vai ensinar com amor. Ele vai dizer: que as vossas petições seja tudo conhecido diante de Deus, oração, por súplica, oração de graça. A expressão em tudo. Essa passagem inclui todas as situações possíveis em uma existência, desde encontrar um simples objeto que está se perdido, a ser curado de uma doença, num estado terminal. O apóstolo Paulo precisava que os irmãos de Filipe entendessem que a ansiedade é a causa desta oração. Para Paulo, esta causa é simples. A ansiedade é simples. Para uma ansiedade simples, de oração, tem uma resposta de Deus simples. Ou seja, a paz de Deus que excede todo entendimento. Como diz Paulo em Filipenses capítulo 4:7. Tem uma resposta. Paulo, pessoalmente, queridos, compreendia que quando nós colocamos a nossa ansiedade diante de Deus em fé, Deus vai gerar, aguardando o nosso sentimento, as nossas emoções, ou seja, a paz que excede todo entendimento. O apóstolo Paulo colocou a sua vontade diante de Deus, sabendo que o Senhor não atende todos os nossos pedidos de maneira que nós queremos. Mas Paulo tinha a mesma convicção de Davi, tinha a mesma convicção de Daniel, mesma convicção de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O nosso Deus nunca nos prometeu nos livrar do vale da sombra da morte, ou da cova, ou da fornalha ardente. Não, mas Deus nos afirmou que nos faria atravessar pelo vale da sombra da morte, nos faria pensar dentro da fornalha ardente, nos faria estar numa caverna cheia de leão, mas nada iria nos acontecer. Veja o que o salmista diz no capítulo 23, do versículo 4 de Salmo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Querido, a consciência de Paulo estava em paz, pela convicção
de que a oração necessariamente não muda a realidade pela qual se ora, mas a oração, ela tem o poder para transformar aquele que ora a Deus, aquele que está em intercessão e em súplica. O apóstolo Paulo, querido, ele sabia em que pensar. O profeta Jeremias disse que queria trazer à memória aquilo que lhe pudesse trazer esperança. Lamentações 3:21. E agora o apóstolo Paulo vai ampliar as palavras do profeta Jeremias ao falar o que deve ocupar a nossa mente. Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isto pensai. Ele disse, também no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 2, pensai nas coisas que são do céu, pensai nas coisas que são do... Ele está dizendo, olha, que os pensamentos, ele alimenta, a nossa alma, tem o poder de alterar o curso do nosso sentimento. Querido, quando nós nos concentramos apenas em nossos problemas, mais convencidos nós vamos ficar, do nosso desespero, da nossa incapacidade de resolver estes problemas. Nos sentimos impotentes. Mas quando olhamos para o Senhor, nós somos capazes de superar os nossos limites, superar as adversidades, em vez de ficarmos sofrendo com elas. Jesus nos instruiu. Lembramos dos pássaros, dos lírios. Se Deus cuida do pássaro, se veste os lírios, Ele também cuidará de nós, como diz em Mateus capítulo 6, do versículo 26 ao versículo 30. Ele cuida de nós, porque temos mais valor. Olha, nós pudéssemos fazer uma lista dos fatos essenciais à nossa vida, talvez nós chegaríamos à conclusão de que boa parte das nossas aspirações e vontade não passa de vaidade, como diz o sábio Salomão, no capítulo 1 de Eclesiastes, no versículo 2. Paulo sabia disso, e no cárcere, na prisão, ele expôs uma das mais belas certezas que o alimentava. Quando ele diz, no capítulo 4, no versículo 19, meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades. Presta atenção, querido. O apóstolo Paulo não está dizendo que o nosso desejo seria atendido, mas todas as nossas necessidades. Paulo, em outras palavras, ele está dizendo aos irmãos de Filipos, que não existe razão para estar ansioso, para estar inquieto, para estar preocupado. Paulo está dizendo que o mais importante e acumular é ser abastecido por aquele que é fiel. Se formos infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Queridos, quantas pessoas se tornam escravo dos seus desejos, os desejos que ela alimenta no transcurso de toda a sua existência. E por causa disso, alimenta a sua alma com ansiedade, somatizando, do seu corpo, angústia, dia após dia. A palavra do apóstolo Paulo aos Filipenses, fortalece a instrução do sábio Salomão em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10. Afasta do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Mente sã em corpo sã. Queridos, desde que o homem decidiu desobedecer a Deus, o homem vive a certeza de não saber o que para o homem tinha se configurado num trágico paradoxo, pois a serpente havia dito a Eva no Éden que no dia em que ele comesse do fruto proibido, o homem e a mulher saberiam
respeito do bem e do mal, como diz ali em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Apesar do homem e a mulher saber, né, fazer distinção entre um e outro, tá? Agora esse homem não sabe responder adequadamente a um e ao outro. Veja o que diz Romanos capítulo 7, versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este eu faço. Queridos, Adão não sabia o que lhe aconteceria depois de descobrir que estava nu. Abraão e Sara não sabiam quando e como as promessas de um herdeiro se cumpriria. O silêncio de Deus, muitas das vezes, nos amedronta e nos faz agir de forma absolutamente contrária à vontade de Deus. Queridos, enquanto o Senhor não revela o modo e como Ele vai agir na sua história, não andemos ansiosos, não andemos inquietos, façamos como Davi. Ele disse no capítulo 37, no versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Não te indigne por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astuto intento. E, querido, olharmos para o Salmo 40, ele esperou pacientemente pela manifestação de Deus. Esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Davi compreendia, enquanto mantinha o seu olhar fixo em Deus, não seria confundido pela insegurança da ansiedade. E vai dizer no capítulo 34, de Salmo, no versículo 5, olharam para ele, foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Por isso, o escritor aos Hebreus nos diz, no capítulo 12, no versículo 2, olhar para ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Seja livre dessa ansiedade em Cristo Jesus. Amém. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvo, agradeço e enalteço o Senhor pelo privilégio de estar aqui, Senhor. Ó Deus, aprendendo de Ti, que é manso e humilde de coração. Em nome de Jesus, move, Papai querido, em nosso ser, ao ponto, Papai querido, que nós nos rendemos. E a ponto, Papai querido, ó Deus eterno, que nós, Papai, nos desarmamos e nos permitimos ser conduzidos pelo Seu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome do Senhor. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não. De compartilhar. Não. De fazer um comentário. Exatamente. E um beijo no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.